Olá, eu sou a Rose Molitor e está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco. E dando continuidade na nossa missão semanal de trazer informações e atualizações jurídicas, vamos falar hoje sobre adoção. E ninguém mais para falar sobre o tema que é a doutora Lavínia Canal. Ela que é advogada, especialista na área, já foi diretora da OAB São Caetano e vai nos ajudar a compreender tudo sobre a adoção. Bem-vinda, doutora Lavínia, é uma honra recebê-la no nosso programa. Já estava tentando, né, já há algum tempo, mas a agenda estava bem complicadinha. Mas hoje tenho a alegria de recebê-la. Imagina, a alegria é minha, a honra é minha. Estou muito feliz com o convite, só tenho a agradecer. Maravilha. Fala um pouquinho, doutora Lavínia, sobre a sua profissão, sobre como optou pela matéria. Bom, foi acontecendo logo que eu me formei. Eu me formei em 94, em Direito, na Direito São Bernardo. Comecei, como todo advogado, trabalhando em escritório de advocacia. Depois, aos pouquinhos, fui seguindo carreira solo e sempre me interessei por temas que envolvessem criança e adolescente. E depois eu fiz um curso de especialização em violência doméstica contra criança e adolescente e por assim foi seguindo. Muito bem. Vamos entrar então já na matéria? Sim. Explica pra gente o que é a adoção, só para facilitar o entendimento em casa. Ah, sim. Bom, a adoção, em primeiro lugar, é um ato de amor. É um ato de dedicação, de entrega mesmo. Isso é a primeira coisa. Legalmente falando, a adoção é a única forma legal de você ter uma criança ou um adolescente como filho. Então, por isso que é um ato que tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem refletido, porque uma das características da adoção é um ato irrevogável. Então, uma vez que ela é deferida, e ela só pode ser deferida por sentença judicial, então não tem mais como voltar atrás. Até já me questionaram uma vez, e se os pais adotivos morrerem, a criança ou adolescente volta para os pais biológicos? Não tem volta. Então, a adoção ela confere àquela criança, àquele adolescente, a condição de filho biológico. E ela passa a ter ali uma nova história com aqueles que a adotaram. Diria até que a responsabilidade é até maior que a concepção. Sim. Porque você teve a possibilidade, né, de escolha, de... Sim, exatamente. De optar pelo... Exatamente. E outra questão assim, importante, né, da adoção, a criança, ela passa, a sentença, ela constitui um novo vínculo e ela extingue um vínculo anterior. Então, a criança ou adolescente passa a ter um novo registro. Com esse novo registro, ela passa a ter o nome de família daqueles que estão a adotando. E o prenome dessa criança pode ser alterado também, né, com fundamento pelos pais que estão adotando, pelos adotantes, ou quando a criança já tem um entendimento, o adolescente, principalmente a partir dos 12 anos, ele pode optar pela mudança do prenome, inclusive. Mas é importante ressaltar também que a sentença que determina esse novo registro, ela não pode ter certidão, ou seja, anula o registro anterior no cartório de registro e confere-se um novo registro. Inclusive os pais os adotantes, os pais adotivos, eles podem registrar essa criança na sua cidade de origem. Então ela passa ali a ter mesmo uma vida nova. No entanto, eu costumo até dizer que eu penso que o legislador pensou de uma forma carinhosa com essa questão, porque o judiciário mantém em arquivo essa história, porque na verdade todo ser humano gosta de preservar a sua história, né? Uma hora ou outra ela vai ter a curiosidade de... Exatamente. Então tem muita gente que fica assim, eu conto, não conto, eu
eu falo para o meu filho que ele é adotado ou não, isso o tempo vai dizer. São até um bloqueio, né? Que a gente Isso, vê exatamente. na sociedade. Isso a história vai dizer. Mas a lei confere que todo esse histórico deve ficar em arquivo e a partir dos 18 anos, depois dos 18 anos, o jovem que foi adotado e tem conhecimento, ele pode pedir para verificar e ele pode sim conhecer a sua família biológica, sua mãe, pai biológico, se assim ele quiser. Uns têm esse desejo, outros não. Mas esse direito cabe a esse jovem, né, a partir dos 18 anos. No entanto, a lei também diz que, se antes dos 18, a criança, esse adolescente, ele tiver interesse em ter conhecimento da sua mãe biológica, da sua origem, ele pode, desde que haja um pedido e que ele seja amparado psicologicamente, né? Então, se houver assim um desejo real, justificável e ele tiver amparo psicológico, ele também pode pedir isso antes dos 18. Interessante. E quem pode adotar? Quem pode adotar são pessoas a partir de 18 anos, desde que haja uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Tem que ser uma pessoa apta para adoção, tem que ter idoneidade e tem que ter aquele real desejo, né, de adotar, tem que ter um justo motivo, estar livre assim, de qualquer desejo que não seja o interesse da criança, porque o que se preserva muito na adoção é que a criança esteja sendo realmente, ou o adolescente realmente beneficiado com aquilo, em primeiro lugar. Né? Então, a adoção não é uma questão para satisfazer quem está adotando, mas é para dar amparo à criança que está sendo acolhida. E quem pode ser adotado? Quem pode ser adotado é qualquer criança ou adolescente que, por alguma forma, por algum motivo, tenha perdido, tenha rompido o poder familiar. Então, ela fica disponível para adoção. Tem idade até? Sim, tem idade. Nesse caso, as crianças e adolescentes até que completem 18 anos. Né? No caso de adulto. Então, sim, a partir de 18 anos, não pode mais ser adotado? Pode. Só que aí não é pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Pela lei civil, pelo Código Civil e por uma ação judicial na vara da família. E até que as crianças sejam adotadas, onde elas ficam? Elas ficam sempre numa instituição, numa casa de acolhimento, que as pessoas conheciam como abrigo. É uma instituição de acolhimento. Tem um prazo máximo para que elas fiquem ali, que são 2 anos. Agora, em comarcas onde existe disponível famílias de acolhimento, que não são famílias que estão dispostas, nem sempre estão dispostas a adotar, elas estão ali realmente para servir como família acolhedora. Então, ela permanece com aquela criança que está disponível para adoção, né? Até que apareça alguém que possa adotá-la. E por que isso, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que deve ser preservada a convivência familiar. Então, há a preferência de que elas fiquem numa família assim acolhedora do que numa instituição. Mas, muitas vezes, ficam na instituição mesmo de acolhimento, na casa de acolhimento. E os adotantes, eles podem escolher as crianças? O que se reserva assim, ao direito dos adotantes é quando eles vão preencher a ficha de cadastro, né, de interesse para adotar, eles podem pôr um perfil que eles dão preferência. Então, ali eles colocam a idade, o perfil da criança que eles esperam, né, até que idade eles querem adotar. Então, isso é permitido. E, então, eles somente o perfil, eles não podem ir lá, quero essa criança. Não, isso não é permitido. Tem que se preservar, né, a criança também, né? A gente não escolhe o filho quando gera. Sim, sim, né? É verdade. E, por exemplo,
alguma pessoa que encontrou uma criança em estado de abandono, enfim. Ah, sim. Ela pode adotar essa criança? Essa é uma questão até interessante, porque eu já fui questionada sobre isso, porque tem uma novela, inclusive, que passa e que acontece um caso assim, um casal está na rua e uma criança que parece que a mãe foi assassinada, ela está perambulando pela rua, o casal quase a encontra ou quase a atropela, e aí esse casal, a mulher quer ficar com essa criança e na novela, de repente, ela adotou a criança. Não, não pode. Então, assim, não acreditem no que vocês veem em novela, o que vê em filme, em livro, em contos isso não, em histórias. Perante a legislação, isso não está correto. Você encontrou uma criança, ela está vulnerável, ela está sem o responsável, sem o pai ou sem a mãe, então tem que comunicar ao conselho tutelar. Se não tiver como comunicar ao conselho tutelar, a polícia. Então tem que ser comunicado. Certo. Por exemplo, tem uma outra questão quanto à adoção de embriões congelados, nascituros, ou seja, aquele que está por nascer. Existe alguma previsão nesse sentido? É a mesma forma? Da mesma forma. Embriões, então, de acordo com o Código Civil, ele não tem personalidade jurídica. E a criança também só pode ser adotada a partir do nascimento. Até mesmo porque a criança, a adoção, ela é assim o último estágio. Então, retirar uma criança da sua família, dos seus laços, e colocá-la numa família substituta, seja por tutela, por guarda ou ainda por adoção, é em último caso. A vara da infância, nos seus processos, ela sempre tenta, de todas as maneiras, restabelecer o vínculo daquela criança. E essa criança, ela só sai se realmente não for possível. Certo, então ela tem, existem procedimentos para tirar essa criança do lar. Exatamente. E tem casos em que a criança por exemplo, na própria maternidade, retira-se essa criança da mãe? Não, isso não. Inclusive, como acontece? Isso inclusive pode ser configurado crime, e o Estatuto da Criança e Adolescente também prevê. Uma mãe pare, tem o seu filho e isso acontece muito por algum motivo, às vezes de uma família hipossuficiente econômica e não tem condição, já é o seu quinto, sexto filho e a mãe sabe que não tem condição de cuidar de mais uma criança. Então, a assistente social desse hospital, ela tem que ser comunicada e aí a assistente social vai conversar com essa mãe, psicólogos se forem disponíveis e o conselho tutelar é chamado. E a partir daí inicia-se um procedimento. Mas é necessário antes ter o consentimento dessa mãe para que essa criança seja colocada para adoção, consentimento expresso. Certo. A mãe pode simplesmente falar, eu não quero essa criança? Ela pode, isso é tomado a termo, as pessoas os técnicos vão voltar a conversar com ela para ter certeza que é isso, e depois essa manifestação dela, que é tomada por escrito, ela é retificada perante a autoridade judiciária. Aí sim, nesse momento, aí sim rompe-se o vínculo do poder familiar. Interessante. Vou pedir uma pausa, um minutinho, a gente vai para o intervalo e no retorno a doutora Lavínia vai explicar para a gente quais são os procedimentos para quem deseja adotar, o que deve ser feito, quais são os trâmites. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite. Na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET.
Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Direito em Foco de volta. Estamos falando hoje com a doutora Lavínia Canal. Ela que é advogada, é mediadora e conciliadora, inscrita no TJ, já foi presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB de São Caetano do Sul também. E vamos dar continuidade na nossa entrevista sobre adoção. Ficou uma pergunta antes do intervalo que eu não imagino a resposta. Avós podem adotar? Não podem. Avós não podem adotar seus netos, assim como também colaterais. Então, irmãos não podem adotar também. Mas eu acho até importante falar de uma curiosidade, porque talvez às vezes alguém até leu e vai ficar confuso. Em 2014, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, publicou um informativo, e se eu não estiver enganada, o informativo é o número 551, explicando o deferimento de uma adoção de um avô ao seu neto. Mas por que isso aconteceu? E eu acho interessante no direito que é assim, existe a regra não tem exceção. Nós temos que seguir a regra, principalmente quando falamos de criança e adolescente. Mas, como se trata de relação humana, cada caso deve ser estudado de uma maneira específica, com todas as suas peculiaridades. Então, esse informativo, ele explica o seguinte. Um casal adotante adotou uma menina de 8 anos, vítima de abuso sexual. Ela tinha sido retirada do poder familiar original por conta de um abuso sexual e ela estava grávida, com 8 anos de idade. Nossa. Essa criança, esse filho nasceu e esse casal adotante, de pais adotantes, eles passaram a cuidar, tiveram a guarda, logicamente, desse neném e passaram a cuidar como se filho fosse. Então, essa família, ela cresceu da seguinte maneira. Tinha uma filha de 8 para 9 anos e um filho bebê.
essa filha reconhecia esse bebê, passou a reconhecer esse bebê que foi crescendo como irmão. Então, o STJ entendeu que nesse caso excepcional, eles reconheceram ali os papéis daquela família, porque não tinha por que não reconhecer. Cada um ali tinha um papel assumido. Pai, mãe, a filha de 8 anos, que pariu um bebê, mas que passou a ser filho. Então, nesse caso, podem haver outros casos assim? Pode, a gente espera que não. Mas cada caso ele há de ser estudado de acordo com as suas peculiaridades. Muito bem. Mas a regra é, avós e irmãos não podem adotar. Muito bem, doutora. Então, explica pra gente, procedimento. A pessoa quer adotar, o que ela deve fazer, onde se dirigir? Então, as pessoas que têm interesse em adotar, elas têm que iniciar, a primeira coisa, se colocar, pedir autorização para fazer parte de um cadastro de pretendentes à adoção. E esse cadastro a pessoa se dirige até a vara da infância da sua cidade, da comarca, e ali eles vão dar toda a orientação dos documentos que devem ser entregues, e essa pessoa vai passar depois por um estudo social, por uma análise psicológica, né, para ver o perfil psicológico, certidões serão pedidas dessa pessoa para ver a idoneidade dessa pessoa. Ela tem que participar também de grupos de apoio e que explicam sobre adoção. E aí existe um procedimento, o Ministério Público vai se manifestar, o juiz da vara da infância vai analisar todo o perfil e depois de um tempo isso há de ser deferido. Há casos de indeferimento. A pessoa... isso é muito bom dizer, porque se a pessoa tiver o seu cadastro deferido por inaptidão, significa que naquele momento ela não tem assim, as condições para adotar. Às vezes, assim, algum abalo, um casal que perdeu um filho recentemente, então ele ainda está abalado, ele não está assim, disponível, aberto. Se o estudo psicológico entender isso, então ele está inapto. Quem está inapto pode frequentar esses grupos de apoio e talvez, se assim manter o desejo de adotar, voltar a pedir o seu registro no cadastro de pretendentes à adoção. Agora, se a pessoa, no final, for julgado inidôneo, sem idoneidade, aí ela não pode mais pedir o registro. E quem determina, então, a aptidão, a inaptidão é o estudo todo esse estudo, e aí é deferido por sentença judicial. O juiz vai dar a sentença dizendo que aquela pessoa pode ser cadastrada ou não. Certo. Normalmente sabe dizer algum percentual de inaptidão? Isso varia de caso para caso? Isso varia de caso a caso, né, depende de cada comarca. Certo. E como que fica o vínculo da criança ou adolescente adotado com a família biológica? Conforme falou lá no começo... Isso, ele rompe totalmente. Se essa família biológica... eu quero descobrir onde está o meu filho... Não tem como restabelecer. Então, o processo corre em segredo de justiça, o processo de adoção, porque quando inicia-se o processo de adoção, quando essa pessoa, depois de ter feito o cadastro, dali um tempo, ela pode ser chamada e falar, olha, temos aqui uma criança do seu perfil. Então, ela é chamada para ir até onde está essa criança e ter um primeiro contato. E a partir daí, desse contato, inicia-se, ela dá a entrada, aí precisa de um advogado, de um profissional que a acompanhe para dar início nesse processo, nesse pedido de adoção. Com esse pedido de adoção, existe um estágio de convivência. Então, por um período, que aí é o juiz que determina, dependendo do caso, vai ser analisado tanto o desenvolvimento do convívio da criança e se ela está adaptada, quanto do adotante.
né, da criança ou do adolescente. Isso é analisado pela equipe técnica, é feito um laudo para depois ser deferida por sentença judicial essa adoção. Qual que é o papel do advogado na adoção? Olha, via de regra, as pessoas podem ir sozinhas até a vara da infância e pedir o seu cadastro, né? É um direito de cada um. Eu acho importante que desde esse início já tenha um advogado para orientar, né? Até para tranquilizar o cliente sobre o tempo, o período, tudo como vai se correr. Porque as pessoas sempre perguntam, às vezes já fizeram o cadastro, aí vem até você, eu fiz o cadastro já faz 1 ano, ainda não fui chamada, já faz 2 anos. Não existe um tempo, a partir do momento que você está lá, tem que aguardar, de acordo com cada comarca, aparecer a criança dentro do perfil para que você seja chamado. E às vezes também o que acontece? Crianças que têm irmãos, às vezes são 2, são 3, se aquele que é o próximo da fila, não tem interesse em fazer uma adoção assim múltipla, então passa para uma outra pessoa. Então o tempo é difícil dizer. Eu acho que o advogado, além de dar entrada no pedido, de fazer toda a parte técnica, existe também aí o lado emocional, sensitivo, que advogado não é psicólogo, às vezes a pessoa precisa de um psicólogo, mas ele dá um amparo técnico que tranquiliza o cliente. Até para explicar o procedimento, né? Para a pessoa ter consciência do que é o processo. E dar segurança para aquela pessoa. Muito bem. Doutora Lavínia, estamos chegando ao final, mas gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais. Algum recado, alguma informação importante para o pessoal que está nos acompanhando? Sim, falando sobre adoção, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é um ato de amor maravilhoso, eu admiro muito quem tem esse amor para doar, para disponibilizar, mas procure sempre um profissional. Tome muito cuidado, não aceite uma criança que venha, que lhe ofereçam, como isso acontece, infelizmente. Procurem as vias legais e procurem um profissional, um advogado que o oriente. Muito bem. E dúvidas poderão ser encaminhadas que a doutora Lavínia com certeza responderá. Então, para vocês que nos acompanharam, muito obrigada por sua companhia e até o próximo Direito em Foco. Um abraço!